Fala Hubber, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre ArchiCAD aqui no conteúdo da Hub Prática Criativa no YouTube. Nesse vídeo eu quero te contar as principais soluções que tu pode adotar na hora de resolver os problemas de representação das tuas paredes. Essa é uma situação que pode acontecer contigo diversas vezes, em diversos momentos diferentes no teu projeto, e tu pode estar aí se perguntando por que diabos a tua parede não fica do jeito que tu quer. Mas não tema pequeno Hubber, pequena Hubber, porque a gente está aqui agora para resolver isso. Antes de partir para o vídeo, vocês já sabem, já é de costume, já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Agora sim, sem enrolação, bora pro conteúdo. Aqui então, dando uma olhada na nossa tela, a gente já tem o nosso primeiro exemplo e deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente sabe que o normal no ArchiCAD é que quando duas paredes elas se encostam, elas mesclam as suas tramas de corte, não tendo nenhuma linha de interrupção entre os elementos. E não é o que está acontecendo aqui, nesse caso, onde vocês podem ver claramente que eu tenho a primeira parede aqui nesse sentido mais vertical e a parede mais horizontal aqui encostando com ela está sendo separada por uma linha aqui dividindo esses dois elementos. E por que isso acontece, pessoal? Deixa eu selecionar aqui essas duas paredes para mostrar aqui para vocês uma coisa bem interessante que está relacionada aqui à localização da linha de referência dessas paredes. Todas as ferramentas de modelagem possuem uma linha de referência delas para a gente conseguir utilizar os nossos métodos de geometria e conseguir modelar elas da maneira com a qual a gente quer inserir aqui no projeto. Então, essas linhas de referência aqui estão representadas por essa representação mais grossa em azul. E no caso das paredes, pessoal, é imprescindível a gente ter as linhas de referência se encostando entre os elementos para ter justamente essa representação mais homogênea. Então, olha só, o que eu faria nesses casos? Aqui vocês podem ver claramente que elas não estão se encostando. Então eu pegaria esse elemento aqui, a segunda paredinha, e eu clicaria no vértice dela para me habilitar aqui minha paleta flutuante. E eu vou pegar a opção aqui de alongar. E olha só, pessoal, eu vou alongando ela com o meu Shift pressionado até encostar na linha de referência que está aqui à esquerda desse nosso primeiro elemento. E olha só o que já aconteceu. A gente não tem mais aquela representação com a linha separando as duas paredes. Pessoal, esse é o princípio básico e que vai se repetir em 99% das vezes em que vocês estiverem com uma representação das paredes que vocês estão achando estranho, estão achando que não está combinando com o que vocês querem. Dito isso, a gente tem outras maneiras de resolver essas situações, além de alongar a linha de referência até o encontro da outra linha mais próxima a ela. Vamos observar esse segundo caso aqui, onde o mesmo tipo de problema, mas com resultado diferente está acontecendo. Olha só, ao invés de a gente ter uma linha separando os elementos, a gente tem uma falta de uma linha aqui para dar o acabamento nessa parte. Vocês estão vendo que do nada a linha é interrompida. E por que isso está acontecendo? De novo, por causa da posição das linhas de referência. Então, olha só, eu vou selecionar essa primeira parede e eu vou selecionar a outra. E olha só, galera, essa paredinha aqui, ela devia estar com a sua linha de referência encostando logo aqui abaixo na linha de referência da outra parede. Só que o problema é que ela encosta e ela passa, ela vai até lá a outra face da parede. Isso faz com que a gente tenha esse clássico erro de representação aqui no ArchiCAD. Como eu já tinha mostrado para vocês antes, a gente pode muito bem vir aqui, selecionar essa paredinha, clicar no vértice dela e simplesmente encostar aqui aonde a gente sabe que deve ser encostado e a gente tem essa solução. Mas eu quero mostrar outro tipo de solução para vocês terem mais repertório, porque outros casos semelhantes a esse podem aparecer e nem sempre vocês vão poder alongar a parede até o encontro da linha de referência correta. Então eu vou dar um Ctrl Z para voltar atrás. E olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu poderia muito bem selecionar essa minha parede aqui e apertar a letra C no teclado para eu reposicionar a minha parede em relação à linha de referência, né? Eu vou apertar C, e olha só, eu reposiciono ela, eu posso depois apertar um Ctrl D e alinhar ela aqui em cima, certo? Só que essa opção eu acho pouco prática, porque a gente tem que mover depois a parede na posição correta, já que o atalho C só reposiciona a parede em relação à sua linha de referência. Seria muito mais prático se a gente pudesse dar uma nova localização para a linha de referência, ao invés de dar uma nova localização para a parede, certo? Então eu vou apertar um Ctrl Z aqui várias vezes para voltar atrás. E olha só o que eu vou fazer. Com essa parede selecionada, eu vou vir aqui em Edição, Linha e Plano de Referência e modificar a linha de referência das paredes. Com isso vai abrir aqui uma janelinha onde eu tenho mais opções para trabalhar em relação à localização dessa linha de referência. Então, se eu habilitar a primeira opção aqui, Paredes Espelhadas no Lugar, o ArchiCAD vai entender que essa parede vai ficar no seu lugar,
só que a linha de referência vai ser espelhada. Então, vou dar um OK para confirmar e olha só o que aconteceu. Exatamente isso que eu comentei. A parede ficou no mesmo lugar e a linha de referência aqui foi lá para cima. Daí agora, se eu selecionar as duas, a gente consegue ver o resultado final esperado que a gente queria, né? As duas linhas se encostando. Falando um pouco agora para vocês, pessoal, do critério que faz com que os elementos eles se mesclem, eles se juntem a partir das suas linhas de referência. Aqui no ArchiCAD a gente tem uma opção chamada intersecção automática. Se eu vier aqui em cima em opções, eu vejo que ela está habilitada aqui em intersecção automática. E o que isso acontece? Isso dá a entender ao ArchiCAD que ele sempre vai forçar situações para que os elementos eles se mesclem, né? Eles tenham essa intersecção automática, como diz o nome. Ou seja, se eu começo aqui a fazer uma parede, olha só, e eu começo a trabalhar ela, 99% das vezes esses caras aqui eles vão se juntar, vão se interseccionar. Mas como que eu posso fazer para forçar esses dois elementos a não se interseccionarem, caso seja a minha necessidade? Às vezes, em alguns momentos de projeto, a gente precisa representar aqui as duas paredes sendo separadas por uma linha aqui de intersecção. Nesses casos, pessoal, a gente tem que certificar que as linhas de referência elas não estão se encostando. Então, olha só, por exemplo, eu vou deletar aqui essa minha parede. E eu tenho essa daqui com a sua linha de referência logo aqui abaixo, certo? Eu vou pegar e vou rebater ela aqui em edição, em plano, modificar, vou habilitar aqui paredes espelhadas no lugar e vou dar um OK para confirmar. Então já espelhei essa linha de referência lá para cima. E agora o que eu vou fazer vai ser vir aqui em cima em opções e eu vou desligar aqui a intersecção automática. Agora no momento que eu for fazer uma parede e ela for se encostar com essa face aqui dessa outra parede, olha só, elas não se interseccionam porque o ArchiCAD já entendeu que eu não quero que isso aconteça automaticamente. O ArchiCAD já entendeu também que a minha linha de referência dessa parede está logo aqui acima, não aqui abaixo. E essa parede aqui, o ArchiCAD já entendeu também que eu criei esse segmento iniciando a partir desse ponto e finalizando aqui a partir dessa face inferior dessa parede. Então, eu dei todos os critérios necessários para o ArchiCAD para entender que essas paredes não iam se interseccionar. Considerando que isso daí é uma exceção e não uma regra, a gente sempre tem que lembrar de ligar de novo lá em cima em opções a intersecção automática de novo para o nosso modelo ser representado de acordo com o que a gente quer. Todos os elementos sempre se interseccionando. Outros casos que a gente vê que os elementos eles não se interseccionam é quando eles têm materiais de construção diferentes. Por exemplo, vou criar aqui agora uma parede, só que ela não vai ter o mesmo material de construção de tijolo cerâmico. Eu vou escolher aqui um concreto. Então vou fazer essa parede aqui de concreto e olha só, vou clicar aqui para iniciar o segmento e vou finalizar aqui encontrando com essa nossa parede. E olha só o que aconteceu, pessoal. Os elementos eles se interseccionaram de um jeito específico, como vocês podem ver. Por que isso está acontecendo? Porque a gente tem essas duas linhas de referência aqui se encostando. Como são dois materiais de construção diferentes, a gente tem uma intersecção um pouco diferente. A gente vê que o material aqui do concreto, por ser mais forte que o tijolo, ele invade aqui o tijolo. Então, como é que a gente pode fazer para arrumar essa questão na representação? Para deixar essa parede de concreto aqui interrompendo bem nesse momento aqui com uma linha dividindo os dois elementos. Se eu pegar essa parede aqui e eu rebater a linha de referência dela aqui para baixo, vocês concordam que essas duas paredes vão acabar se juntando, né? E não é isso que a gente quer. A gente não quer desfazer o nosso exemplo anterior. Então, o que a gente pode fazer? O mais correto seria pegar essa linha de referência e jogar ela aqui para a posição central do elemento, da parede. Porque daí eu vou conseguir ter essa linha de referência da parede de concreto encostando aqui, nessa sua extremidade, nessa sua face superior, e essa parede vai continuar na mesma posição também. Então nenhuma linha de referência vai se encostar e daí nenhuma parede vai se mesclar. Então como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar aqui essa nossa parede, vou vir aqui em cima em edição, linha em plano de referência, modificar a linha de referência das paredes e agora eu vou habilitar essa opção aqui chamada editar a localização da linha de referência e eu vou indicar que ela vai estar centralizada em relação ao elemento. Vou dar um OK para confirmar e olha só, a parede está na mesma posição, mas a linha de referência foi centralizada. Agora eu vou pegar essa parede aqui e eu vou jogar ela lá para cima, tentando alinhar aqui com essa face superior. Vamos ver se vai dar certo. E olha só, não tá dando certo, pessoal. E eu forcei aqui para mostrar para vocês o porquê. Porque a gente ainda tem que ir lá em cima em opções e desligar a intersecção automática. Então, agora sim, a gente consegue alinhar aqui essa parede de acordo com o que a gente quer. Por quê? Porque todas as linhas de referência estão separadas, estão isoladas, nenhuma delas está se encostando. Os últimos exemplos que eu quero mostrar aqui para vocês é como isso pode interferir também no aspecto 3D do modelo. Então, olha só esse conjunto de paredes. Digamos que a gente tem aqui uma parede indo até lá ao final, a gente tem essa outra parede aqui nesse sentido perpendicular à outra, e a gente tem uma parede aqui trapezoidal, onde ela tem dimensões diferentes. Aqui nesse caso, pessoal, vocês podem ver que
elas não estão se mesclando porque a posição da linha de referência delas está toda errada. Olha só, vocês podem perceber que eu tenho esse segmento de parede que ele está indo até lá ao final e ele não precisaria necessariamente, né? Ele poderia só encostar com essa parede aqui embaixo. Já essa parede aqui embaixo também, ela poderia se encostar com essa outra linha de referência da parede trapezoidal. Tá? Dito isso, vamos ver como é que ela tá lá no ambiente 3D. Olha só, pessoal, como a gente tem uma linha aqui separando as paredes também, o que mostra que elas também não estão legais em relação aqui ao seu 3D. Então vamos arrumar isso. Vou lá no F2. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar essa parede e eu vou alongar ela aqui. Vamos lá, até aqui embaixo. Acho que é uma posição melhor. Porque agora eu vou pegar essa outra parede e eu vou rebater a linha de referência dela aqui para cima. Então, com ela selecionada, edição, linha em plano, modificar. Vou habilitar aqui paredes espelhadas no lugar. Vou dar um OK. E olha só. Agora sim, todas elas se encostam de acordo com o que a gente quer. Vamos lá ver no ambiente 3D como é que tá. E olha só, agora ela também está bem representada, nenhuma linha, nada do tipo separando elas. Mostrando agora para vocês, pessoal, o mesmo exemplo, só que com as linhas de referências posicionadas em localizações diferentes. Olha só que louco. Essa parede aqui ainda é essa mesma parede trapezoidal. Só que só pelo fato das linhas de referência estarem encostadas de outra maneira, a gente cancela o aspecto aqui da visualização em 2D dessa parede trapezoidal. Vamos ver como é que ela está no ambiente 3D. Ó. Selecionei todas, eu vou apertar F5 e olha só, no 3D ela está com aspecto trapezoidal, mas no 2D não. Olha só que loucura. Como que a gente tem que cuidar dessas questões aí de localização da linha de referência? Deixa eu voltar lá no F2 e deixa eu arrumar ela então. Vamos ver o que pode estar dando errado. Olha só, eu estou vendo que essa linha de referência aqui dessa parede, ela está indo muito para cima. Ela pode só encostar nessa parede aqui, ó. Então eu vou vir e eu vou descer ela aqui para baixo e vou alinhar com ela aqui. E vocês já podem ver que essa minha parede trapezoidal já voltou na sua aparência original. E vocês já entenderam, né, como é que a gente faz para deixar elas aqui com a sua aparência de acordo com o que a gente quer. Aqui nesse caso, a gente só teria que rebater a posição dessa linha de referência. Deixa eu fazer rapidinho aqui então, só para mostrar para vocês. E pelo visto, olha só, a linha de referência dessa parede não pode estar paralela à linha de referência da parede trapezoidal. Então também eu vou selecionar ela, edição, linha em plano, modificar, paredes espelhadas no lugar e OK. E agora eu vou ter que alongar essa parede aqui até lá ao final. E assim a gente tem o nosso resultado final. Pessoal, esse foi um vídeo dedicado à galera que está iniciando o ArchiCAD e não tem nem ideia do porquê as suas paredes não estão com a aparência que vocês desejam. Seguindo esse princípio básico da localização da linha de referência do elemento, vocês sempre vão se dar bem, pessoal, eu garanto para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou ficando por aqui, não te esquece de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.